Se você está pensando em passar no médico antes de começar a treinar, ou já treina e ficou preocupado com alguma notícia impactante que teve sobre esporte e está querendo fazer um punhado de exame para ficar tranquilo na sua prática esportiva, esse vídeo é para você. Calma, talvez você só precise de 2 exames básicos e uma boa conversa para ficar seguro de fazer a atividade física. Meu nome é Matheus Prata, eu sou cardiologista e eu trago nesse canal o que realmente funciona para prevenir infarto, doenças cardiovasculares importantes e viver com saúde. Então, esse vídeo a gente vai dividir em 2 partes. Na verdade, 3. A gente vai começar falando do porquê que é importante a passar no médico antes de certos tipos de atividade física, para a gente diminuir a chance de eventos tão impactantes como esses que a gente ocasionalmente vê na internet. Em segundo, a gente vai conversar do para quem precisa passar no cardiologista ou no médico do esporte antes da prática de atividade esportiva. E por fim, como que é essa avaliação? Quais exames realmente precisam ser feitos para a gente ter segurança da prática do esporte? Então, para vocês terem noção da dimensão do problema, a gente estima que a cada 50 a 60 mil atletas por ano, a gente pode ter uma morte súbita ligada ao esporte. Alguma morte súbita que acontece entre o período de iniciar a atividade física até 2 horas após. Quando isso acontece, a gente atribui à atividade física. E eu quero conversar alguns pontos em relação a esse dado específico, tá? Ele está trazendo em atletas no geral, então não atletas e que são esportistas, que a gente vai conversar essa diferença já já, ou seja, que pratica atividade física com muita frequência e intensidade, ela deve ser um pouco menor. Mas a gente tem muito mais esportistas praticando do que atletas federados em si. Então, essa incidência pode variar, a gente pode ter mais pessoas que praticam atividade física morrendo do que atletas em si, mas a frequência, quando a gente coloca no total da população, ela é mais prevalente quanto maior intenso e maior frequência for essa atividade. Mas não é só isso. Dependendo da localização que a gente faz esse estudo, essa incidência varia, depender da etnia e a depender do esporte também. Por exemplo, no basquetebol nos Estados Unidos, já chegou a registrar uma morte súbita a cada 5 mil pacientes por ano, 5 mil atletas por ano. Isso é um número muito impactante, tá? A cada 5 mil atletas de basquetebol por ano, um vai ter uma parada cardíaca relacionada ao esporte. Isso está junto com homens terem uma incidência 3 vezes maior do que mulheres, assim como etnia negra também tem maior chance de ter parada cardíaca pelo esporte, tá? Isso tudo é para a gente entender, então, a dimensão do problema, para a gente saber quem realmente precisa passar nessa avaliação. Então, você deve perguntar por que que as pessoas morrem decorrência do esporte, tá? O esporte de alta intensidade, quando você está no pico do esforço, você aumenta a adrenalina, aumenta o pico de pressão, aumenta a necessidade de oxigênio no seu sangue, e isso tudo pode ser gatilho ou pode ser a pólvora que precisava para alguma doença de base da pessoa se deflagrada, ou seja, ela se demonstrar, ela aparecer e gerar a parada cardíaca, o coração parar. E os motivos disso acontecer, quando a gente está falando de quais doenças que levam a isso, varia conforme a idade da pessoa. Quando são jovens, idade abaixo de 35 anos, as causas normalmente são causas genéticas, a pessoa nasceu com ela. Por conta disso, a gente tem que rastrear, tem que ser focado nesse tipo de, de doença. E esse gráfico que eu trouxe aqui é um gráfico muito importante, um gráfico que foi publicado em 2026 numa das principais revistas de medicina, a New England Journal of Medicine, e ele coloca quais são as principais doenças em que a pessoa nasce com ela que pode causar isso. E a gente vê que as principais, quase 20%, envolvem doenças que deixam o músculo mais grosso, que levam à hipertrofia do coração. O coração ele é desproporcionalmente mais forte, mais volumoso do que ele deveria ser. Além disso, uma outra causa é quando a gente tem o que a gente chama de uma anomalia de onde nasce as artérias que irrigam o coração, que a gente chama de coronárias. Então, é a anomalia de coronárias também pegando cerca de 10% das causas. Mas cerca de 20% dos casos, o coração ele é extremamente normal por fora. E o problema é uma pane elétrica, tá? Que acontece nesse momento. Então, quando uma pessoa chega para mim para ser liberada para uma atividade física, se ela é menor do que 35 anos, a minha conversa e o exame que eu vou pedir vai ser direcionado para avaliar, bom, será que existe alguma possibilidade de ter alguma dessas doenças ocultas? Se tiver, a gente vai prosseguir para exames mais complexos.
Se não tiver, eu estou tranquilo de liberar, de falar que esse paciente está seguro para atividade física. Bom, e acima de 35 anos? Acima de 35 anos, a causa é a velha e boa placa de gordura nas coronárias, nas artérias do coração. Na verdade, velha e ruim, né? Que essa placa de gordura ela é formada devido a condições ou genéticas, com um aumento de colesterol, diabetes e tudo mais, ou de próprios hábitos de vida que podem levar à formação dessa placa e no pico do esforço essa placa se rompe, podendo gerar um infarto que, se for fulminante, pode parar o coração e levar a uma morte súbita. Ou seja, após os 35 anos, eu vou procurar se tem algum sinal nessa pessoa que está chegando no meu consultório de ter placas de gordura no coração. Se tiver, eu também vou para exames mais profundos para ver se eu preciso fazer alguma coisa a mais, algum remédio, algum procedimento para diminuir a chance disso acontecer. Então aqui a gente já conversou a importância desse problema, o quanto isso acontece e por que de vez em quando a gente é noticiado. A gente teve um caso que ficou muito emblemático, foi em 2021, do capitão da seleção da Dinamarca, o Christian Eriksen. Ele teve uma parada cardíaca no meio de um jogo pela seleção. E a gente não sabe muito bem o motivo, porque isso não foi divulgado, mas a gente estima que o motivo dele ter parado, o coração dele ter parado, foi uma pane elétrica. Porque ele colocou um dispositivo do coração depois, que ele funciona como duas pás, aquelas de choque, que ficam embutidas no corpo, que quando o coração para de novo, ele choca. E provavelmente foi isso que aconteceu no começo de 2026, quando num amistoso da Dinamarca, o Eriksen também teve um mal súbito, provavelmente foi isso que aconteceu. E a gente teve diversos outros casos de parada cardíaca. Agora, uma parada cardíaca que eu quero contar para vocês, que não tem nada a ver com problema no coração, é o commotiocordes. Esse nome, ele refere a um trauma direto aqui no tórax, que é um trauma que, a depender da fração de milésimo de segundo em que esse trauma acontece no batimento cardíaco, eu posso gerar uma pane elétrica, tá? Então não tem nada a ver com doença de base. Esse jogador da NFL, o Hamlin, ele teve em 2024 o azar de ter tido uma pancada no peito exatamente nesse segundo, nesse milésimo de segundo, onde não pode ter esse tipo de trauma. E quando isso acontece, dá pane no coração, o coração para. Então, se você tem o desfibrilador próximo e ele chega rápido até a pessoa, no caso até o jogador, e o choque é bem aplicado, o jogador volta da morte súbita, da parada cardíaca e nada disso, e não tem nenhuma repercussão. Foi o que aconteceu com o jogador, ele pode voltar a jogar tranquilamente, tá? Então, são essas principais causas, é isso que tem acontecido no esporte, isso que impacta, e sabendo disso, em alguns cenários é necessário passar por avaliação do cardiologista antes da prática esportiva. Bom, quem que precisa passar, então, no cardiologista antes da prática esportiva? Primeiro deles é o atleta profissional. O atleta profissional tem que passar obrigatoriamente por avaliação. Mas quem que é o atleta profissional? Primeiro, é aquela pessoa que é federada, aquela pessoa que necessita do esporte para viver, usa do esporte como sua fonte de renda primária e está cada vez buscando se aprimorar para vencer competições. Esse é o atleta, como ele está no pico do esforço sempre, ele é o de maior risco que alguma dessas doenças de base seja deflagrada, seja manifestada, ele deve passar por avaliação criteriosa. Agora existem os esportistas amadores. Quem são os esportistas amadores? São pessoas que estão sempre praticando, eles querem melhorar de rendimento, então eles estão procurando performar cada vez melhor, às vezes em alta intensidade, várias vezes na semana, por muitas horas, se assemelhando quase a alguns atletas profissionais. Esse tipo de esportista amador, ele tem que ter sua avaliação recomendada. Ou seja, a gente sugere que ele faça essa recomendação. O que a gente não sugere é que ele pare de treinar até passar no médico, tá? Isso vai ser a minha mensagem final. Mas aqui eu quero dizer para vocês que se você pratica essas atividades intensas de maneira amadora, ou seja, por exemplo, é um maratonista que está querendo reduzir seu tempo cada vez mais, ou até meia maratona, pratica essa atividade intensa com frequência, é interessante que você passe por essa avaliação alguma vez na vida, principalmente se você tem acima de 35 anos, para ver se você não tem nenhum risco de ter placa de gordura. E por fim, quem pratica atividade leve, ou seja, uma simples caminhada, eu não preciso me preocupar em passar, porque isso não é gatilho, não gera estímulo diferente para que essas doenças de base se manifestem e causem algum mal súbito, né? Você me ouviu falar aqui de atividades intensas, atividades moderadas, atividades leves. E dizer isso pode parecer complexo, mas na verdade existe uma maneira muito simples da gente diferenciar o que é uma atividade intensa, o que é uma atividade moderada e o que é uma atividade leve.
Você pode fazer exames complexos, como um teste de esteira, para a gente tentar estimar o que seria uma atividade intensa para você ou não, mas existe o teste da fala, que é o teste simples. Como assim? Por exemplo, se você está fazendo uma atividade e você consegue conversar normalmente, cantar, assobiar, essa atividade é leve. Vamos supor que você está fazendo uma caminhada num ritmo bom e não se cansa, você consegue conversar normalmente. Essa atividade é leve para você. Agora, se você começa a caminhar um pouco mais rápido, começa a ficar cansado e você consegue apenas completar a frase, não consegue prosseguir a conversa, ou seja, entre uma frase e outra você precisa recuperar o ar, essa atividade é moderada. Mas se você não consegue completar frases, apenas emitir pequenas palavras, por estar cansado, estar bastante ofegante, essa é uma atividade intensa. Por que isso é importante? Porque atividade intensa e atividade moderada, se você pratica, principalmente acima de 35 anos, é recomendado você passar por essa avaliação antes. Recomendado não é obrigatório, porque o motivo é fazer com que o esporte ele seja seguro, tá? E não que você deixe de fazer porque você precisa passar no médico. Por exemplo, eu corro todo final de semana, eu jogo bola todo final de semana. Você precisa parar de fazer tudo até consultar no médico? Não, você não precisa disso. Mas diferente do atleta profissional. Mas se você já faz esse tipo de atividade intensa, se você submete seu corpo a isso, é prudente que você passe na avaliação do médico, pelo menos com uma boa conversa e 2 simples exames para você ter segurança da sua prática. Bom, e qual é essa conversa que eu comentei com vocês e esses 2 exames? Para acabar o mistério. É assim que funciona a avaliação pré-participação, que é o nome técnico que a gente na medicina usa para quando a gente está avaliando uma pessoa que chega ao nosso consultório para saber se pode praticar atividade física. Primeiro ponto é, para liberação de atividade física, a gente só está falando de atividades profissionais, tá? O resto não é para a gente liberar para a pessoa poder praticar atividade, é para a gente deixar o esporte mais seguro. Ou seja, a minha avaliação não é uma senha para você liberar e poder começar a jogar futebol no fim de semana. Ela é apenas, olha, nós fizemos um rastreio aqui e a gente tem segurança disso acontecer, tá? Porque, olha, com uma boa conversa, em que eu tenho 8 pontos muito bem caracterizados, tanto pelos documentos nacionais como internacionais, onde, como eu vou perguntar, por exemplo, se a pessoa tem algum sintoma durante o esforço, dor no peito, falta de ar, tontura, ou se tem história na família, seja de doenças no coração, seja de morte súbita em jovens, isso tudo vai pontuar as nossas decisões, tá? São 8 pontos, pelo menos, que a gente pega nessa conversa. E em seguida a gente faz 2 exames, o exame físico, que é eu examinar a pessoa, o médico examinar a pessoa, eu vou procurar também pontos específicos, como por exemplo a pressão arterial, vou tentar ver como são os pulsos do coração, vou escutar o coração para ver se tem algum batimento diferente que possa me levantar a suspeita de alguma doença no coração. E a partir daí, eu vou para o terceiro exame, que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é aquele exame cheio de riscos que provavelmente você já viu em algum lugar, e ele é a língua do coração. Ele é o jeito que o coração se expressa para nós médicos avaliarmos e entendermos ele, tá? Basicamente é isso. E a gente consegue entender basicamente o que o coração está fazendo ali por esses traçados. E ele dá muitas dicas se o paciente tem alguma doença escondida. Então é a partir dele e da boa conversa que eu consigo filtrar os casos, tá? Um detalhe muito interessante é o que aconteceu na região de Vêneto, na Itália, onde lá é um local onde a cardiologia do esporte ela é muito bem desenvolvida, é um dos pioneiros da cardiologia do esporte, e ao identificarem a incidência de morte súbita no esporte, eles começaram a protocolar essa avaliação pré-participação de uma maneira bem estruturada que envolvia essa boa conversa e esse eletrocardiograma. E foi visto que em mais de 90% das vezes conseguiu reduzir a chance de uma morte súbita com essa avaliação protocolar estruturada. E a partir de que esse artigo foi publicado, isso se consagrou. E para todo mundo que pratica atividade moderada intensa, a gente recomenda participar dessa conversa, apenas esses 2 exames simples. O primeiro exame, o exame físico, eu examinar o paciente. O segundo exame, esse eletrocardiograma, que é feito em 5 minutos no consultório do cardiologista. É muito simples, pessoal. Atleta profissional, para participar de atividades competitivas com frequência e treinar intensamente sempre, essa avaliação ela é obrigatória. Agora, para praticantes de atividades moderadas a intensas, essa avaliação ela é recomendada para a gente deixar essas atividades mais seguras. E isso não é um sim ou não, isso é mais um contínuo. Por exemplo, quanto mais intensas for as atividades, mais recomendado é que você passe, tá? E quanto mais velho você for também.
Por exemplo, vamos supor que você tem 30 anos de idade, você jogou bola todo final de semana, onde você ficava super cansado e nunca sentiu nada. Bom, é muito difícil que você realmente precise de um médico para se sentir mais seguro para continuar fazendo esse mesmo tipo de atividade. O tempo já provou para você que está seguro. Agora, se você já tem mais de 35 anos, onde a chance de começar a estar surgindo outros problemas, como a placa de gordura no coração, ela existe, aí sim a gente recomenda que passe no cardiologista. Uma avaliação simples, com poucos exames, pode ser o suficiente para isso. E aí você deve fazer uma pergunta para mim, ou está se perguntando, de outros exames, por exemplo, tão chamado teste de esteira. O teste de esteira, ele é muito pedido para pessoas que estão fazendo atividade física. E aí eu quero deixar uma coisa bem clara, ele não é mandatório para você que é menor do que 35 anos, para poder praticar com segurança. Agora, se você tem mais de 35 anos, ele é um excelente exame para pesquisar se existe alguma placa de gordura no seu coração que possa estar dando alguma repercussão lá no seu coração. Então, com esse teste, eu consigo ter mais segurança de que isso possa estar acontecendo, principalmente se você for mais velho, tá? Acima de 35, 40, e quanto maior a idade, mais recomendado está esse teste. Ele não é obrigatório, mas ele é recomendado nessa faixa etária apenas. Só que não é esse o único objetivo do teste de esteira. Então, vamos supor que você tem menos de 30 anos, você passou no médico, ele te pediu esse teste de esteira, não se assuste, porque esse teste de esteira nos dá muito mais informações do que só saber se você tem chance de ter uma placa de gordura, alguma doença que possa dar uma parada cardíaca no esporte. Ele pode te ajudar a ver como você está correndo, para avaliar melhor a sua zona de treino, que é principalmente quem faz isso é uma variação do teste de esteira, que é o teste cardiopulmonar. E talvez você já tenha visto uma imagem semelhante, que é exatamente essa que a gente está colocando aqui na imagem, que a gente tem vários eletrodos colados no corpo, que ele pegam o eletrocardiograma igual o teste de esteira, mas além disso ele coloca uma máscara. E essa máscara, ela tem o objetivo de avaliar as trocas gasosas. Então, com esse exame, eu consigo avaliar por completo como é que é o rendimento seu no esporte e por que você está cansando. Se está cansando por troca pulmonar, se está cansando por cansaço nas pernas ou por alguma coisa no cardiovascular, tá? Então esse é um exame muito completo para a pessoa que treina com alto rendimento, buscando alto rendimento, mas não necessariamente para você ter segurança de liberar para atividade física esportiva. Essas são as diferenças que eu quero deixar claro para vocês. Você só precisa desses dois exames que eu falei, o eletrocardiograma e o exame físico. Mas quando está numa avaliação mais completa relacionada à cardiologia e esporte, talvez a gente tenha alguns outros exames a mais. E se o médico identifica qualquer uma das alterações na conversa, no exame físico ou no eletrocardiograma, o que acontece é que ele vai pedir alguns outros exames a mais para cada vez ficar mais seguro da prática esportiva. Tá? Então, resumindo, atleta profissional deve passar de maneira obrigatória em avaliação. Se você pratica atividade física de moderada a intensa, é recomendado, e quanto mais atividade física e mais intenso for, mais recomendado é que você faça essa conversa. E quais exames precisa? Um exame físico, uma boa conversa, o exame do eletrocardiograma e, em alguns casos, a gente pede o teste de esteira, principalmente se for acima de 35 anos. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que, se você não é um atleta profissional, você não precisa deixar de fazer atividade física até passar com um médico, com um cardiologista, para ficar com segurança de fazer a atividade, tá? Continue fazendo atividade se você não sente nada e marque para fazer em algum momento para que esse esporte se torne mais seguro. Porque não fazer atividade física é pior do que fazer atividade física. Porque a atividade física ela reduz de 30% a 50% de mortalidade comparado com quem está parado. E a chance de ter uma morte súbita no esporte é muito, muito, muito baixa. Então, o risco de não fazer atividade física é muito maior do que você deixar de fazer por medo de ter alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, curte, compartilha, que isso é muito importante para mim, para esse trabalho continuar acontecendo. Até a próxima.